Porque geralmente quando você faz psicólogo, você não quer ouvir que o que você faz não presta. Você não quer ouvir da sua psicóloga simplesmente o que você faz não presta. E aí? E se você faz terapia e sua psicóloga falasse isso pra você, como é que você ia se sentir? Sinceramente, eu falei assim, menina, dá um basta nisso. E ela deu. Ei pessoal, e aí, sejam bem-vindos a mais um diário de uma vida fora do Brasil. Mas e aí, menina, como é que você tá? Você tá bem? Porque olha, sinceramente, cada coisa absurda que você chega a ouvir nessa vida que você fica assim se perguntando: é isso mesmo, gente? É isso mesmo? E aí a gente pula pra 2 anos atrás. Creio que final de 2024, 2025, assim, começo de 2025, eu trabalhava numa loja de roupa. A minha chefe, ela simplesmente foi embora, foi pra outro emprego. E veio um novo chefe. Cara, ele é homossexual. Então ele era, tipo, mais aberto, mais espontâneo. Falava tudo que vinha na cabeça. E, às vezes, os traumas que a gente, tipo, sofre, ou preconceito, enfim, bullying no geral, nem sempre é pra um lado ruim. Vocês vão entender essa situação. Porque nessa época que eu trabalhava lá, eu falava o número 5 em alemão errado. Óbvio, eu não nasci aqui, eu não cresci aqui. O alemão que eu falo é o alemão que eu aprendi durante esse tempo morando aqui na Suíça. E eu achava, né, que tava arrasando, mas eu sempre falava o número 5 errado. Por quê? Porque o meu sotaque do Brasil, meu sotaque de Recife, puxa mais. Eu não consigo simplesmente pronunciar algumas palavras como que deve ser pronunciada. Obviamente, se eu falar com todo mundo, as pessoas vão me entender, claro. Só que não sai da minha boca perfeito, sabe? Principalmente aqui em Berna, que você não liga muito pra como que é o pronunciamento das pessoas, como é que as pessoas falam, porque eu acho que 90% do pessoal que mora nessa região, nesse cantão, fala Berndeutsch, que é um alemão que simplesmente não existe dicionário, não existe forma certa de falar ou forma certa de escrever, nem existe, tipo, livros, enfim, sobre o Berndeutsch. E aí, beleza, eu trabalhava nessa empresa e aí ele simplesmente zoava, fazia bullying comigo. Eu falava funf, mas o modo certo é fuf, quando você porque tem o U, tem os 2 pontinhos, que é o trema, sabe? Os 2 pontinhos em cima do U. E aí, todas as vezes que... Enfim, eu tinha que falar o número 5, por alguma razão, sei lá, dar preço nos produtos, falar alguns clientes que estavam lá e simplesmente eu tinha que falar o número 5 e ele tava perto. Todas as vezes, ele zoava. Ele me imitava falando errado, sabe? E aí ele falava assim, não é assim que fala, é assim. Aí ele mostrava como fazia. E aí eu, mano, todas as vezes que ele tava perto, eu evitava falar o número 5. E aí eu fui, tipo, meio que praticando. Toda vez que eu tinha que falar esse número, eu ia praticando até eu conseguir falar. E aí chegou um dia que eu não falava mais errado e simplesmente eu falava a pronunciação certa. Por isso que eu falo que às vezes o males vem pra bem. Mas é sério, é ridículo. É ridículo você simplesmente falar uma outra língua. Você tá num país que você não é nativo daquele país e mesmo assim sofrer meio que preconceito, querendo ou não, de um nativo. Porque se esse nativo fosse falar a minha língua, certeza absoluta que ele não ia falar certo, sabe? E óbvio, longe de mim julgar essa pessoa por não estar falando a pronunciação certa em português. Longe de mim, sabe? E aí você vê que, tipo, existe nas pequenas coisas, existe mesmo em meio que em tom de brincadeira, sabe? Existe o preconceito, querendo ou não. E, enfim, isso foi meio bizarro. Mas hoje em dia eu consigo falar, pronunciar o número certo. Vocês acreditam nisso? Já aconteceu alguma coisa parecida com vocês? Meu Deus do céu, chega a ser ridículo, bizarro. E teve outra experiência que não foi comigo, foi com minha irmã mais nova, que ela começou a fazer psicólogo, não tava se sentindo muito bem e procurou um psicólogo. Na verdade, ela comentou com uma amiga dela, uma colega dela, e aí essa colega indicou a psicóloga dela, né? E aí ela começou a fazer. E, sinceramente, o que ela me contou é que a psicóloga dela só botava ela pra baixo, cara. E eu, tipo, fiquei assim, meu Deus do céu. Minha irmã, ela começou a tatuar. Ela
enfim, faz quadros, ela pinta, ela desenha, ela arrasa. Ela é muito, muito, muito boa na arte, sabe? E aí ela inventou de começar a tatuar. E obviamente ela começou a falar sobre isso nas sessões de terapia dela. E mano, o tanto que essa garota foi desmotivada pela terapeuta, não tá escrito. Ela falava que ela não era boa o suficiente pra fazer aquilo, que aquilo não dava dinheiro, que era pra ela desistir, sabe? Tipo, desmotivando a pessoa, tipo, tirando você pra bosta mesmo. E cara, a menina é muito boa. A minha irmã é muito, muito incrível no que ela faz. Inclusive, eu tenho 2 tatuagens dela, tá? Inclusive essa lontra aqui, não sei se dá pra ver direito. Vou cobrir uma tatuagem que eu não gosto pra mostrar. Mas enfim, essa lantra aqui foi a primeira que ela fez em mim. E a última, inclusive a minha última tatuagem que eu fiz em geral, foi essa concha aqui, com algumas algas. Ainda tá cicatrizando, tá saindo a pele ainda, enfim. Mas ela arrasou e ela entrega muito. E aí eu fico me perguntando como que uma psicóloga que tem um cargo, tipo, meio que uma profissão, né? A profissão dela é ser psicóloga. Ela tem uma paciente que já não tá muito bem, não tá muito motivada. E aí você fala coisas pra ela que não são verdades pra desmotivar mais ainda. E eu fico pensando, cara, que loucura, né? Eu não sei se foi algum tipo de preconceito, algum tipo de... Enfim, eu não faço a mínima ideia. Provavelmente foi, né? Porque ela fala essas coisas, tipo... Provavelmente tava se vendo. Meio que quando você tá frustrado consigo mesmo, e aí você tem que botar a frustração na outra pessoa, sabe? Apontar e falar besteira e tipo... não querer que a pessoa esteja bem, seja alguma coisa. E eu fico me perguntando como é que uma pessoa que tem essa profissão consegue fazer esse tipo de coisa. Eu fico me perguntando isso. Porque psicólogo geralmente é pra ajudar você, né? Um todo. Dar soluções pra que você consiga sair daquela fase pior. Mas enfim, é bizarro, né? Bizarro. E geralmente quando essas situações acontecem, né? A gente realmente leva muito pro pessoal. As frustrações dos outros a gente realmente pega pra gente. E, sinceramente, isso é uma bosta. Porque a gente não consegue filtrar, tipo, 100% do que a gente vai pegar pra gente ou não. Mas eu tô tentando. E eu conversei com minha irmã também. Pra que ela simplesmente, né? Não ouvisse mais o que essa profissional, entre parênteses, falasse, enfim. E até que ela acabou. E ela cancelou simplesmente as consultas que ela tinha com essa profissional, entre parênteses, e voltou a tatuar. Porque ela tinha parado de tatuar por um período, porque tava desmotivada justamente. Tipo, acho que 90% da desmotivação dela era simplesmente porque a psicóloga dela falava que aquilo não era pra ser um hobby. Aquilo não era pra ela fazer, sabe? Era pra ela deixar de lado. E ela acabou deixando de lado mesmo. Uma coisa que ela ama fazer. Uma coisa que é um hobby dela, que é tatuar. E enfim. Aí eu falei, menina, bora. Levanta, tu é incrível. Inclusive, quando eu fui fazer essa tatuagem aqui, num profissional aqui, de Bill, na região que eu moro, eu falei, né, dela. E aí ele falou, meu Deus do céu. Ele ficou em choque quando eu mostrei a tatuagem que ela fez em mim. Ele falou, cara, pra uma iniciante que, tipo, tá começando agora, isso daí tá incrível, tá incrível, tá incrível. Eu falei, minha filha. Pois é, minha irmã. Ela é incrível. E aí foi como eu toquei assim nela, falei as coisas, falei tudo que eu podia falar. E obviamente que tudo era verdade. E aí ela voltou a tatuar. Inclusive ela fez a última, a minha tatu, essa daqui. Que nem faz uma semana ainda, tá? Ainda descascando. Então, é isso, velho. Eu acho que a gente tem que parar muito mesmo de ouvir as coisas negativas que vêm de outras pessoas. Começar a ouvir só as coisas positivas. E simplesmente se afastar de pessoas que estão com má energia, que estão com... Enfim, querendo que você se lasque no final das contas, né? No trabalho que eu... Enfim, passei esse bullying. Tinha outras coisas que ele falava, obviamente, também. Esse meu chefe. Mas eu consegui sair de lá, graças a Deus. Graças a Deus não, graças a mim, né? Que eu pedi demissão. Mas... eu acho que ele não era uma pessoa 100% ruim, sabe? O meu pensamento, eu fico pensando assim comigo. Acho que essa pessoa é só frustrada. Essa pessoa não é feliz. Não é que ela seja, tipo, a maior desgraça da Terra, não é. E aí eu fico pensando assim, mesmo depois de ter passado por essas coisas, eu fico pensando no lado positivo da pessoa que me fez acreditar por um momento que eu não era boa o suficiente. Vocês estão me entendendo? Mas e aí? Vocês já passaram por coisas parecidas ou não? O que vocês iriam fazer? Qual que seria os seus atos
Se um psicólogo quisesse tirar você proposta, o que você faria? Então é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo diário, no outro lado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E olha, não acredita não. Se você recebe críticas negativas e desconstrutivas, não acredito, tá bom? É sério. Você é mais que isso.